Nós estamos nessa série sobre família, falando sobre família, mostrando a importância da gente lutar pela nossa família, da gente trabalhar em favor da nossa família, porque família é bênção de Deus para a nossa vida. Amém ou não? Amém. Família é bênção de Deus. Olha, todas as vezes que você pensar na sua família, glorifique a Deus. Família é bênção de Deus. Nós estamos usando como pano de fundo para essa série de mensagens, como os irmãos sabem, o título dessa série de TV, que tem feito tanto sucesso aqui, porque faz essa conexão de uma família, uma determinada família, com as nossas famílias, né? Família repleta de situações, de problemas, dificuldades, e nós temos acompanhado ao longo dessa mensagem como são os personagens dessa série. E eu quero lembrar aqui para vocês, só en passant, para a gente recordar um pouquinho, né? O Jack, esse pai que foi abusado pelo pai, que sofreu com o pai, que colocou no coração não ser igual ao pai, ser diferente. Quando a gente casa, a gente quer ser diferente do nosso pai. A gente quer cometer os acertos que ele errou. A gente quer acertar, mas nem sempre a gente consegue, né? O Jack se esforça, mas durante o seu tempo de vida lutou contra o alcoolismo, teve altos e baixos no seu relacionamento com a sua esposa, a Rebecca, que viveu para criar aqueles 3 filhos dela, os 2 gêmeos, o Kevin e a Kate, e o filho adotivo, que é o Randall, que acaba desempenhando um papel muito importante nessa família. Eu disse para vocês que a Kate carrega um sentimento de culpa muito grande, quem acompanha a série sabe disso, por causa da morte do pai, né? Há um momento quando a casa deles pega fogo, há um incêndio na casa, e o Jack acorda apavorado com aquela questão do incêndio e vai acordar os filhos, querer salvar a família inteira, pede ajuda do Randall, fala, providencie para que a sua mãe saia mais depressa de casa. Ele vai buscar os filhos e finalmente todos conseguem sair de casa, a casa está em chamas. Mas quando ele sai de casa, a Kate vira e diz para o pai, papai, é cachorrinho, cachorrinho ficou lá. E por causa daquele animal, ele volta para casa, assim, pegando fogo, consegue pegar o animal, sai com o animal, consegue salvar, mas tanta fumaça que ele absorveu, vai para o hospital e vem a óbito, e porque morre a filha. Gera no coração dela um sentimento de culpa, porque foi por causa do choro dela, por causa do clamor dela, que ele vai ali. Então essa moça, além de crescer com problemas de autoestima por causa da obesidade, ela vai crescer também com essa questão de culpa. E é muito importante a gente olhar para uma família assim, pensando o seguinte: quando um homem e uma mulher se casam, eles levam para o casamento toda a herança deles, toda a bagagem deles. E 2 pessoas com bagagens diferentes, né, acaba constituindo uma família nova, um núcleo novo dessa família que tem pontos de convergência com a nossa família, com a minha e com a sua família. Hoje, eu quero dar um passo a mais nesta reflexão sobre o seguinte aspecto: não existem pais perfeitos. Os pais do Jack não eram perfeitos, Jack não era um pai perfeito, Kate e Kevin não serão pais perfeitos, Randall não será pai perfeito, nossos pais não foram perfeitos, e vocês, jovens, não serão pais perfeitos, porque nós somos imperfeitos, somos falhos. Mas há uma contribuição importante que nós podemos dar como pais para com os nossos filhos. Lucas 2:52 traz uma afirmação acerca de Jesus que pode ser muito bem assimilada como propósito, como ideal para os pais criarem os filhos, né? O texto diz que Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Então, sabedoria, estatura, graça diante de Deus e diante dos homens. Foi assim que Jesus cresceu, e foi assim que ele cresceu sob os cuidados dos pais dele. E é assim que os nossos filhos precisam crescer. E nós temos que trabalhar para que os nossos filhos cresçam como Jesus cresceu, em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Então é nessa trilha que a gente vai caminhar um pouquinho aqui nesta noite, entendendo o significado dessas expressões na Bíblia. Então vamos lá. Primeiro, sabedoria. Sabedoria traduz o grego sofia, que é a junção de crescimento intelectual com crescimento emocional.
Então a pessoa tem que crescer intelectualmente, é por isso que ela estuda, por isso que ela está no high school, no college ou na universidade, e é por isso que mesmo depois da universidade ela prossegue estudando, porque nós precisamos crescer intelectualmente, em conhecimento. Mas também precisamos crescer emocionalmente, no modo como lidamos com as situações da vida. Porque se eu cresço intelectualmente, mas não cresço emocionalmente, eu vou ser uma pessoa muito competente e capaz, mas com relacionamentos quebrados, e causando relacionamentos quebrados onde estiver, porque emocionalmente eu não estou bem. Foi por isso que o Daniel Goleman escreveu o livro Inteligência Emocional, onde ele fala que é importante a gente ter o coeficiente intelectual, mas existe também o coeficiente emocional. E ele diz uma coisa interessante no livro dele, que o seu coeficiente intelectual pode garantir um emprego para você, mas somente o coeficiente emocional vai manter você nesse emprego, porque você precisa se relacionar bem. Você precisa ser uma boa pessoa, você precisa se dar bem com as pessoas, você precisa saber falar com quem está acima de você, com quem está no mesmo nível hierárquico ou com quem está abaixo de você. E essa capacidade relacional tem muito a ver com a nossa maturidade emocional. Não é só isso, mas é muito isso, né? Então, Jesus crescia em sabedoria, significa que ele crescia ao mesmo tempo intelectualmente. Os irmãos se lembram que ainda muito jovem, ele estava discutindo com os doutores da lei no templo. Mas ele também crescia emocionalmente. Mesmo diante de situações difíceis, a gente vê Jesus crescendo emocionalmente, respondendo com maturidade emocional. Basta lembrar os irmãos, naquele momento quando os pais o esquecem em Jerusalém, e quando o encontram, ficam apavorados e arguem Jesus: o que aconteceu com você? E ele diz assim: você sabe que eu preciso cuidar dos negócios do meu pai. Controle emocional. Ele crescia emocionalmente. Então Jesus crescia em sabedoria. Nós precisamos criar os nossos filhos, educar os nossos filhos para que eles cresçam emocionalmente e intelectualmente. Eu vejo muito esforço dos pais com relação ao crescimento intelectual dos filhos, mas pouco esforço com relação ao crescimento emocional dos filhos. Então, sabedoria não pode ser pela metade, ela tem que juntar essas duas coisas aí. Segunda expressão é estatura. Estatura é elikia no grego, que significa idades. A idade cronológica somada com a idade psicológica. E a junção do crescimento cronológico com o crescimento psicológico é que a gente chama de maturidade. Então, uma pessoa não pode crescer na idade, mas continuar agindo como criança. Ele já está com meia idade, 30 anos, 40 anos, mas ainda está agindo como um adolescente, um pré-adolescente. Então há um desequilíbrio entre a idade cronológica e a idade psicológica. Estatura é você crescer cronologicamente, os anos vão chegando, mas também você cresce psicologicamente. Isso é maturidade. Jesus crescia em sabedoria e crescia também em maturidade, ou seja, à medida em que as experiências vão acontecendo, que os anos vão chegando, que os fatos vão ocorrendo na nossa vida, a gente vai aprendendo com os fatos, e o aprendizado com os fatos gera maturidade em nós. E essa maturidade faz com que nós não erremos o mesmo erro mais de uma vez. A gente não cai no mesmo buraco mais de uma vez, porque nós já aprendemos com aquela experiência. Nós podemos cometer outros erros, mas não aquele mesmo erro, porque quando eu cometo o mesmo erro sempre, eu estou dando sinal de imaturidade, ou seja, o meu crescimento cronológico não está consentâneo, não está seguindo o meu crescimento psicológico. Então Jesus crescia em sabedoria e crescia também em estatura, mas o texto diz algo mais, diz que ele crescia também em graça diante de Deus e diante dos homens. Graça diante de Deus é essa expressão grega ali, karititarateu, ou seja, é graça aos olhos de Deus. Significa que Deus olhava e via que era alguém que o estava agradando. Isso é crescimento espiritual. Crescimento espiritual não é quando alguém te acha santo. Crescimento espiritual é quando Deus vê para você, olha para você e te vê maduro, crescendo. É quando Deus te aprova. A aprovação espiritual não vem do homem. Não é o pastor que aprova espiritualmente a ovelha. Não é o pai que aprova espiritualmente o filho. Não é o professor do pequeno grupo ou da classe que aprova espiritualmente o aluno. Quem nos aprova espiritualmente é Deus. E o texto diz que Jesus crescia sendo aprovado por Deus. Jesus crescia em graça diante de Deus, em alegria aos olhos do Senhor.
Mas o texto também diz que, além desse crescimento espiritual, Jesus também crescia em graça diante dos homens. E agora é antropós, é os homens. Aquele crescimento diante de Deus gerava também um crescimento relacional, um crescimento diante dos homens. Então, à medida que ele se aproximava de Deus, melhorava a qualidade do seu relacionamento com os homens. Você já ouviu uma história assim? O marido fala para a mulher assim: é isso que você aprende lá na igreja? A mulher fala para ele assim: segredo como você, estou fora. Por que essas expressões são usadas? Porque a pessoa constata que o dito cujo ou a dita cuja está dizendo que está crescendo espiritualmente, mas o seu crescimento espiritual não está gerando um crescimento relacional. Então anote isso aqui: crescimento espiritual gera crescimento relacional. Se eu cresço na minha relação com Deus, eu cresço na minha relação com o meu cônjuge, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus amigos, com os meus irmãos, até com os meus vizinhos e, pasmem, até com a minha sogra. Eu tenho que crescer em todas as direções, com todas as pessoas. Então Jesus crescia, diz o texto, em sabedoria, crescia em estatura e crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Significa que Jesus crescia no que diz respeito ao seu crescimento intelectual e emocional, sabedoria. A sua idade cronológica andava junto com a sua idade psicológica, essa estatura. E ele era aprovado por Deus e os seus relacionamentos eram aprovados. Ele era uma pessoa com quem todo mundo gostava de estar. Já reparou isso? Você vai ler no Evangelho, onde Jesus vinha, a multidão vinha. Às vezes vinha, porque aí vai operar algum milagre. Às vezes vinha, ele vai ter alguma coisa para ensinar. Mas sempre vinha, porque gostavam de estar perto dele. Então, nós precisamos criar os nossos filhos para que eles cresçam como Jesus cresceu. Eles cresçam em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Pode dizer amém para isso? Amém. Então, a pergunta é como fazer isso, né? Então, como criar filhos saudáveis? Então, algumas dicas aqui, à luz da palavra de Deus, você vai entender rapidinho. Primeiro, ensine, prepare seus filhos para a vida. Eles não podem, não devem aprender sozinhos, não podem e não devem aprender com outros. Há coisas que eles precisam aprender com os pais. Há algumas coisas, repito, que os nossos filhos precisam aprender conosco. E eu tenho ficado assustado ao ver muitos pais terceirizando o ensino espiritual aos seus filhos, colocando a expectativa desse aprendizado nas mãos de outras pessoas. Cuide pessoalmente disso. Tem uma contribuição para você aqui. Deuteronômio 6, de 1 a 4. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para a terra tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão todos os seus decretos e mandamentos que lhes ordeno todos os dias de sua vida, para que tenham vida longa. Ouçam e obedeçam a Israel. Assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então você precisa ensinar aos seus filhos, de tal maneira que os seus filhos ensinem aos seus netos. E essa cadeia de ensinamento vai gerar gerações tementes a Deus para o futuro. Está compreendendo? Agora analise comigo. De acordo com esse texto, a família de um cristão, cada geração precisaria ser uma geração de melhores cristãos do que a geração anterior. Porque eu ensinei, meu filho aprendeu, me ensinou, e eu errei, ele aprendeu com os meus erros, ele errou também. Então o meu neto tem que ser um cristão melhor que meu filho, e meu filho tem que ser um cristão melhor que eu. Mas sabe o que nós vemos? Nós vemos a fé sendo perdida de geração em geração. Sabe o que nós vemos? Avós, bisavós, que ainda são o esteio espiritual da família,
ensino. Você precisa ensinar. Sabe o que eu te ajudo? Algumas coisas que você precisa ensinar para os seus filhos, que ele tem que aprender dentro de casa. É dentro de casa que seu filho aprende sobre relacionamento. E cabe a você, papai, você, mamãe, ensinar para os seus filhos como se relacionar com respeito, respeitando os limites, entendendo onde termina o seu direito e começa do outro. Filho precisa olhar para o modelo de relacionamento conjugal dos pais e aprender com isso. Sinceridade, transparência, honra, verdade. Ele aprende com esse modelo e reproduz. Além disso, além de relacionamentos, caráter. É dentro de casa que você ensina seu filho a desenvolver caráter. Ou seja, optar pelo que é correto, pelo que é justo e pelo que é honesto, custe o que custar, venha o que vier. A não negociar valores, a não abrir mão de princípios. É dentro de casa. E se você ensinar, eles não vão esquecer nunca. Eu nunca esqueço, eu era jovenzinho, tinha talvez 8, 9 anos. Estávamos nos preparando para o jantar, meu pai disse: Lécio, vai lá na venda do seu Manuel lá e compre Coca-Cola para nós. Naquela época, depois você entra no Google aí, tinha que levar o casco. É da época do primeiro CD da senhora, né? Tinha que levar o casco, né? Pegava o litro, levava lá. Eu esqueci. Desci correndo na escada do prédio, fui lá. Seu Manuel, 2 Coca-Cola aí. Cadê o casco? Esqueci. Então faz o seguinte, depois do jantar, você traz o casco. Quando cheguei em casa, meu pai, esqueceu o casco, cara, esqueci. O Manuel disse que eu posso levar depois do jantar. Então tá bom, vamos comer aí. Aí comemos, tal, depois de comer, sobremesa, sentar lá, ver televisão, tomar banho, dormir. Deitei na cama, 11 e pouca da noite, meu pai bateu na porta. Lécio, oi papai, tá dormindo? Não, já acordei, estou acordado. Já levou o casco lá para o seu Manuel? Ih, pai, esqueci. Então levanta para você levar. Mas eu falei, eu posso levar amanhã, mas o que você falou para ele? Eu falei que ele levava hoje. Ah, então você tem só 25 minutos. Mas ele está dormindo, se ele falou que era hoje. Aí eu levantei mesmo com aquele ânimo que os irmãos imaginam. Botei a roupa, calcei sandália, desci, fui lá, bati. O seu Manuel morava na frente, a venda lá atrás, ele acordou. E que houve? Vim devolver o carro. Por que você não trouxe amanhã? Eu queria trazer amanhã. Quando eu voltei para o apartamento, meu pai estava na sala com a luz acesa. Meu pai disse: Lécio, vem cá. Não há força nesse mundo. Não existe força nesse mundo capaz de obrigar você a dar sua palavra a ninguém. Mas se você der, cumpra a sua palavra. Aleluia. Sabe quando que eu vou esquecer disso? Sabe quando eu vou esquecer disso? Aí às vezes eu vou ter que dar uma palavra, eu penso 2 vezes, que se eu der, eu lembro do meu pai sentado. Sabe o que é isso? É caráter. Você está ensinando um traço de caráter para o seu filho. E é você que tem que ensinar para ele. Não é a escola, não é ninguém. Valores. Valores é você que tem que ensinar. Por último, vida com Deus. Olha, seu filho tem que aprender com você relacionamento, caráter, valores eternos e relacionamento com Deus. É você que tem que ensinar isso para o seu filho. Tem que sentar lá, dar a aula para ele, mostrar para ele, na palavra, e ensinar. Então, quer ter filhos saudáveis? Primeiro desafio, ensine. Segundo desafio, treine. Tem que capacitar seus filhos das tempestades. Tem que treinar, ensinar e treinar. Treinar é botar ele para jogar. É botar ele para andar de bicicleta. É colocar ele na vida, mandar comprar, mandar fazer troco. E ir acompanhando, se está fazendo certo, se está fazendo errado. Tem que estar na trilha, tem que acompanhar, como o técnico de futebol, o coach. Ele dá aula lá, mostra a tática, ele diz como é que vai ser o ataque, a defesa, o meio de campo. E ele está ali, na beira do gramado, acompanhando o tempo todo, dando dicas, gritando: não, vai, corre mais, segura aí, levanta lá. Você viu como é que é um técnico de futebol? E quando acontece aquele intervalo no meio, pode contar que no intervalo, se o time estiver pisando na bola,
vai ter bronca no intervalo. Ele vai falar assim: olha, metade do jogo já foi, mas nós temos metade ainda, e temos que virar esse jogo. Eu acho que essa frase, todo técnico diz que se o time está perdendo, ele fala no intervalo: temos que virar esse jogo. Teu filho fez 10 anos, 20 anos, 30 anos, você está acompanhando seu filho. E você, como técnico de filho, senta aqui. Estou acompanhando o jogo da sua vida. Você está perdendo. Está na hora de virar esse jogo. Você está acompanhando seu filho na escola, no middle school, no high school. Está acompanhando as notas dele, o desempenho dele. Ele já está no segundo ano no high school. Filho, o jogo não está bom para você não. Estou acompanhando aqui. Tu vai perder esse jogo, filho. Precisa virar esse jogo. Precisa virar esse jogo. Esse é o treinador. Você precisa ensinar e o tempo todo lembrar na prática do dia a dia para o seu filho. Como é que você faz isso? Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os filhos. Eu tenho alguém que me ensina e é o mesmo que me treina, que me acompanha no jogo da vida. Então o que você tem que treinar seu filho? Primeiro, os momentos de mudanças e de falhas, sente com ele. Toda transição, sabe? Passou de um ano para o outro, de uma etapa para o outro, o namoro acabou. Sente com ele e ensine a palavra nas falhas dele. Depois, outra coisa, nas alegrias da vida, na hora do triunfo, na hora da celebração, celebre para valer. Celebre o 9,5, o 9, o 8,5, o 7, o 6. Celebre o máximo do seu filho. Mesmo que você tenha que exortá-lo a crescer, celebre o que ele conquistou primeiro. Se ele só conquistou 1 ou 2, celebre 1 ou 2. Tipo, seu desafio é grande. Você conseguiu 2, você tem que conseguir mais agora. Mas celebre. Você não pode ser só um apontador de falhas e de erro. Você precisa celebrar. Depois, decisões sábias. A escolha que ele faz, a opção que ele faz. Observe a qualidade das escolhas do seu filho e não se cale quando perceber seu filho escolhendo errado. Quando ele quebrar a cara lá e voltar: filho, vem cá, aquela escolha foi infeliz. Vamos analisar aqui a qualidade daquela escolha. Olha o parâmetro da palavra de Deus. Olha o princípio que o papai ensinou. Olha o que eu falei com você lá atrás. E aí, ajude-o a tomar decisões, sabe? E ele vai crescer ao ponto de começar a consultar você com a sua opinião antes de tomar uma decisão. E quando a primeira vez na vida que o seu filho te procurar, que a sua filha te procurar, dizer: papai, mamãe, eu preciso tomar essa decisão, qual é a sua opinião, o que você pensa? Dobre os joelhos com ele, glorifique a Deus. Ele está começando a aprender que na multidão dos conselheiros tem sabedoria. Amém. E que quando a gente pede conselho a pai e mãe, meus irmãos, eu estou anotando no caderninho. Irmão, sabe que eu tenho um caderninho que eu vou levar para o céu comigo, né? Já conversei com o Senhor. Esse caderninho eu vou levar, que tem as perguntas que eu quero fazer para ele. E uma delas é: o que o Senhor colocou dentro do pai, da mãe e da esposa? O que o Senhor colocou lá dentro deles? Que eles falam o que acontece. Que coisa, gente. A mãe fala, acontece. O pai fala, a mulher fala. É um negócio complicado. Eu já estudei, não tem como descobrir o que é isso. É algo que Deus colocou. Eu aprendi o seguinte: falo tudo para a mulher, tudo, porque é uma maneira de Deus me proteger. Quando ela fala: cuidado, eu já tomo cuidado dobrado. Está entendendo? Quando teu pai fala assim: olha, estou preocupado, eu queria que você pensasse melhor nisso. Quando tua mãe fala assim: não estou em paz com isso. Se a sua mãe falar essa frase: não estou em paz com isso, não faça de jeito nenhum. De jeito nenhum. Um dia minha filha falou assim: papai, eu queria que o senhor autorizasse meu namorado. Esse tipo de pergunta ela já sabe que tem 90% de chance de ser não a resposta. Mas ela veio: papai, eu queria namorar, o que o senhor acha? Eu falei assim: papai, vai orar para Deus dar paz ao coração dele. Por enquanto eu não tenho paz, não. Passaram uns dias, umas semanas, acho que foi até alguns meses.
dia de manhã ela falou assim: papai, seu coração já está em paz? Sabe, se a gente for sincero e honesto com nossos filhos, de nunca dizer sim para eles, quando o nosso coração está pedindo para dizer não, e nunca dizer não para eles, quando o nosso coração está querendo dizer sim, Deus vai usar a nossa vida para abençoar a vida. Está entendendo? Seja honesto com eles. Honesto. E por último, modelo, né? Ele vai olhar para você, para as suas decisões. Se você é um cara, se você é uma mulher que só toma decisão errada, tudo que você decide é errado, que você não consulta Deus, você não dialoga com o seu cônjuge, você não compartilha com a família, você não pede conselhos, você está sendo um modelo ruim para os seus filhos. Mas se você é uma pessoa que toma decisões sábias, que o resultado é sempre bom, sempre sábio, ele vai espelhar em você e vai recorrer a você na hora da decisão dele. Terceira e última coisa, além de ensinar e treinar, acompanhe. Agora tem uma notícia para te dar, pai e mãe. Fique tranquilo, que você só vai acompanhar seu filho até o final da sua vida. Tem jeito, né? Você vai acompanhar. Só que, guarda isso no coração. À medida em que seu filho vai crescendo, como Jesus cresceu, vou repetir, hein? À medida em que seu filho vai crescendo, como Jesus cresceu, você vai acompanhando mais à distância, interferindo menos. Está entendendo? É como o pai ensinando o filho a andar de bicicleta. O pai vai segurando ali. Daqui a pouquinho, quando o filho olha, o pai não está mais segurando ali. O pai já está distante, acompanhando. Está entendendo? Você não pode querer segurar. Atenção, papai. Atenção, mamãe. Você não pode querer segurar a bicicleta do seu filho a vida inteira. Você não pode fazer isso. Tem que deixar o seu filho ir embora. Acompanhar de longe. E se você perder o seu filho de vista, use os seus joelhos para acompanhar os seus filhos. Está entendendo isso? Mas continue acompanhando de longe, com as suas orações. Como é que eu acompanho meu filho, pastor? A Bíblia diz assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Solta a bicicleta na hora certa, lança a flecha na hora certa. Acompanhe seus filhos. Coloquei aqui 3 conselhos, 4 conselhos. Traga o seu filho para a sua agenda. Almoce com ele, jante com ele, passeie com ele, converse com ele. Traga-o para a sua agenda. Papai, mamãe, olha, se o teu filho não estiver na tua agenda, ele não está na sua vida. Se o seu filho não estiver na sua agenda, ele não está na sua vida, porque agenda é tempo e tempo é vida. Entende? Coloque ele na sua agenda, separe tempo para ele. Segundo, cuide do coração dele. Sobretudo, cuide do coração do seu filho, porque é do coração que procedem as fontes da vida. É ali que mora o problema. Como está seu coração, filho? Está sofrendo? Está chorando? Como é que está a sua vida? Aqui, abre o coração comigo. Force a barra para você ser o melhor amigo do seu filho e para o seu filho ser o melhor amigo seu. Porque você vai olhar o coração dele. Você vai conhecer o coração dele. E quando o pai conhece o coração do filho, Deus e a mãe, Deus usa os pais tremendamente. Porque eles conhecem o coração dos filhos. Terceiro, escolhas. Acompanhe as escolhas dele. Quarto, recomeços. Você sabe que a nossa vida é formada de muitos recomeços. E os nossos filhos também. Eles recomeçam sempre. Não menospreze os recomeços na vida dos seus filhos. Valorize, participe, chegue junto. Por mais pequeno que aparentemente seja, podendo, esteja presente em cada momento que vai começar de novo, que vai recomeçar.
Ele vai aprender que nos recomeços da vida tem alguém com quem ele pode contar. Meu pai e a minha mãe. Me lembro um dia que a Sara, um rapaz extremamente feliz, extraordinariamente presenteado por Deus, recebeu o sim dela para ser o primeiro namorado. E eu falei com ele: rapaz, você é um cara de sorte, cara. Você é um cara abençoado por Deus. E começou o namoro. Eu tinha aconselhado muito a Sara sobre se era mesmo o momento de ela começar. E ela me convenceu que era o momento. Tive paz no coração. Eu autorizei, ela começou o namoro. E depois de 3 meses de namoro, eu estava sentado lá no meu escritório em casa, e a Sara falou: papai, eu queria marcar um aconselhamento com você. Com o papai ou com o pastor? Ela falou: com os dois, então o cara é complicado. E eu sentei com ela no sofá e perguntei: o que está vendo? Ela falou: papai, como é que a gente faz para terminar o namoro? Meus irmãos, foi a aula mais feliz que eu dei no mundo. Eu falei: olha, vou te ensinar 5 estratégias diferentes. Da mais dolorida à mais calma. Você quer fazer o cara sofrer ou quer? Mas depois eu conversei sério com ela sobre isso. Eu me lembro que eu falei com ela assim: lembre-se que você pode estar levando uma ideia, uma notícia de término, quando esse rapaz pode estar alimentando uma expectativa de continuidade. Sobretudo, respeite os sentimentos dele. Honre os sentimentos dele. E peça sabedoria a Deus para colocar unção nas suas palavras, para você cuidar dele. E ela foi lá, terminou o relacionamento. E eu fiquei pensando: se fosse o contrário, se naquela noite ela chegasse em casa dizendo assim: pai, eu estava pensando que ele era o rapaz da minha vida, ia ser a pessoa com quem eu ia me casar lá na frente, mas ele terminou comigo. Eu ia ter que confortar o coração dela, consolar o coração dela, ministrar a palavra para ela e prepará-la para um recomeço na vida emocional e afetiva. Não deixe, estou falando aqui, eu sou pastor, tenho aqui líderes de jovens e adolescentes comigo, não deixe ninguém fazer isso por você. Não admita que ninguém faça isso por você. Seja você a ensinar, seja você a aconselhar, seja você a acompanhar o seu filho. Amém. Faça isso. Aloque tempo na sua vida para isso. Você não é perfeito, e é por isso que eu termino essa reflexão com essa frase do nosso querido Cury. A primeira vez que eu li, tocou muito na minha vida. E pensando no pai como aquele que tem que ensinar, treinar e acompanhar. O Cury diz assim: um excelente educador não é um ser humano perfeito, mas alguém que tem a serenidade para se esvaziar e sensibilidade para aprender. Então você pode ser uma bênção na vida dos seus filhos, você pode ensinar o seu filho, você pode treinar o seu filho, você pode acompanhar o seu filho, porque Deus capacita você a isso. E a minha oração nessa noite é que Deus cure paternidades ou maternidades enfermas, que Deus restaure paternidades e maternidades quebradas, machucadas, que Deus faça um milagre na relação pai e filho, mãe e filho, que Deus promova isso, e que Deus transforme cada pai e cada mãe numa bênção para o seu filho, e que Deus dê o coração de cada filho para vocês, pais, e que Deus dê o coração dos pais para vocês, filhos, e que seja assim para a honra e glória do nosso Pai. Amém. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, e eu queria pedir que todos os filhos cujos pais estão aqui nesta noite,
agora se aproximassem dos seus pais. E se o seu pai não estiver aqui nesta noite, você, por favor, olhe para algum pai, alguma mãe aqui e se aproxime dele. E hoje, os adolescentes e os jovens vão ministrar a oração sobre os pais. Queria que vocês rapidamente saíssem, os filhos, e procurassem os seus pais. Aqueles filhos que os pais não estão aqui, procurem algum pai, alguma mãe. E digam: olha, eu quero orar por você. Eu queria que você, pai e mãe, apenas fechasse os seus olhos e baixasse a sua cabeça. Você não precisa conversar com o filho, nem com a filha. Eu queria que você agora deixasse o seu filho interceder por você. Que nós deixássemos os jovens intercederem por nós. Se você é um pai ou uma mãe que está aqui e seus filhos não estão aqui, eu queria que você ficasse em pé. Pai e mãe que está aqui sem os filhos, fique em pé. Eu quero que um jovem se aproxime desses que estão em pé. Divida os seus braços. Adote um pai a mais. Vamos fazer isso, filhos jovens. Vamos fazer isso. Não é o seu pai, não é a sua mãe. Você não é o filho deles, nem a filha. Mas hoje você representa os filhos na vida deles. E você vai orar por eles. Se um jovem chegou perto de você, colocou a mão no seu ombro, você pode se sentar. E eu quero pedir que isso, me ajude aqui, ninguém vai ficar sozinho. Tem alguém sozinho? Isso, ajuda aí, Thales, isso. Ninguém sozinho, graças a Deus, graças a Deus. Não tem ninguém sozinho mais. Agora aqui, tem alguém aqui, ali, isso, ajude aí. Vamos fazer a mordomia dos filhos, né? Distribuir os filhos, isso, ajude aí. Ninguém sozinho, ninguém sozinho. Temos mais 3 pessoas. Fique em pé quem está sem o pai e a mãe. Sem o filho aqui, para a gente poder saber. Lá atrás, temos alguém lá atrás, aqui temos uma senhora. Vamos lá, mais alguém junto, vamos dividir. Jéssica, tem mais um aí para você, aí atrás de você. Isso aí, aqui também, isso. Alguém lá atrás? Quem pode compartilhar ali? Arthur, você que está aí, adote ali. Você também é um filho. Isso mesmo, ninguém sozinho mais, graças a Deus, graças a Deus. Agora vamos ficar todos em pé, nós vamos orar. Fiquei tão tocado com os pais aqui cantando para os filhos que foram batizados, louvando a Deus nesse dia, cantando aquela canção: minha casa será uma casa de bênção, um lugar de oração, onde o Senhor tem prazer em estar. Glória a Jesus. Filhos, jovens, intercedam por esses pais. Eles não são perfeitos, não são super-heróis, mas Deus pode usá-los tremendamente na vida de vocês. E saibam, filhos, que daqui a pouco vocês serão pais também. E vocês vão ser pais melhores do que eles. O Senhor vai fazer isso em nome de Jesus. Tempo de oração, filhos. Orem pelos seus pais. Se derramem por eles. Chorem por eles. Exaltem a Deus por eles. Faça isso. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia.
casa todo dia. Cura, Senhor, relacionamentos. Cura acusações, xingamentos, desrespeitos, decisões infelizes, atitudes infelizes. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Vamos orar.